Bom, o nosso tema de hoje nada mais é do que por que é que você precisa investir em alimento de alta tecnologia, de alta qualidade para a produção de alevinos, principalmente nessa fase inicial aí, né, onde eles estão recém formados, os alevinos são bem pequenininhos ainda, principalmente para quem é produtor de alevinos também, né? Meu nome é Soraya Dallagnol, sou zootecnista. Se você não me conhece, todo o conteúdo que eu trago aqui é para te ensinar, para te ajudar a faturar R$ 125.000 por hectare através da produção de peixes. Então, eu vou falar para vocês aqui ao longo dessa live sobre esse tema e a importância de investir em tecnologia, em alimento de alta tecnologia, em alimento de alta qualidade, especificamente nessa fase aí inicial dos peixes. E eu gosto sempre de comparar a alimentação dos alevinos com a alimentação de bebês, né? Então, todo ser humano sabe, né? Independente se você tem ou não filhos, eu não tenho filhos, mas eu sei disso, eu tenho afilhados, eu tenho, né, tem crianças que vivem perto de mim, eu, né, vejo a importância da alimentação na fase inicial aí dessa primeira infância dos bebês. Então, quando a gente compara os alevinos com um bebê, por que é importante que um bebê se alimente primordialmente de leite materno? Porque a gente sabe que o leite materno é um alimento de altíssima qualidade, né? Que fornece todos os nutrientes e todo o sistema imune, né? E toda a imunidade que o bebê precisa, eu ia chamar de peixe, que o bebê precisa nessa primeira infância. Para os peixes é a mesma coisa. Se a gente pensar, onde é que os peixes vivem no início da vida, né? Assim que o ovinho do peixe é eclodido e ele está ali como na forma de larva ainda, na forma larval e depois pós-larva, o que é que esses peixes se alimentam lá na natureza? Qual é o tipo de alimento que os peixes, em fase de larva ou nessa primeira fase de vida aí, enquanto são alevinos, de 5 gramas, de 10 gramas, né, bem pequenininhos ainda, do que é que eles se alimentam na natureza? E aí a gente vai, né, fazer essa recapitulação. Então, na natureza, os peixes, na fase larval, na fase pós-larva, enquanto ele já é um alevino, bem pequenininho assim, ele se alimenta de microalgas, né? Do fitoplâncton, aquela cor esverdeada que dá, né, aquela coloração esverdeada que tem na água do viveiro de produção de peixes, é fitoplâncton. E o fitoplâncton nada mais é composto de microalgas, né? São algas que tem ali. E essas microalgas, esse fitoplâncton, ele é altamente nutritivo. Tem altíssimo teor de proteína bruta, de proteína digestível. Tem altíssima quantidade de probióticos dentro desse alimento, dentro dessas algas, né? Então, é um alimento muito rico. E é claro, né, nessa primeira fase, eles não se alimentam única e exclusivamente de uma espécie de alga. Eles se alimentam de várias algas que tem ali no ambiente, formando um alimento completo. Quando a gente traz o peixe para ser, desculpa, para ser produzido num ambiente fechado, num ciclo de produção, que é o que a gente faz em viveiro de piscicultura, né, em tanques, enfim, se está lá no laboratório de reprodução ou se está numa piscicultura já, você comprou o alevino, o que a gente está fazendo? Tirando esse peixe do ambiente natural, do habitat natural dele, né, do ambiente natural. Só que, para que eu consiga proporcionar um desenvolvimento rápido, um desenvolvimento ótimo, com saúde, com sistema imune muito bom, com nenhuma deficiência nutricional, ou seja, que ele tenha nutrientes suficientes para ter formação de osso, formação de espinhas, formação de nadadeiras, de pele, de escamas, de todas as partes do organismo desse peixe, é importante que a gente tenha todos os nutrientes. E os peixes, assim, a diferença dos peixes pequenos e dos peixes grandes é que o trato gastrointestinal dos peixes pequenininhos, dos alevinos, ele ainda não está completamente formado.
Então, é importante nós darmos um alimento muito rico, um alimento muito bom, muito fácil de ser absorvido, para que ele consiga aproveitar todos os nutrientes. Por isso é que as rações das fases iniciais precisam ser rações produzidas com alto teor de proteína bruta, então geralmente essas rações aí de 0,8, 1 milímetro para peixinhos de 5 gramas, 1,5 milímetro, né? Um grãozinho bem pequenininho para peixinhos de até 12, 15 gramas, e rações de 2 milímetros até 2,3 milímetros para peixinhos de até 30 gramas, geralmente essas rações têm entre 45% e 40% de proteína bruta. Além disso, o tipo de alimento, o tipo de ingrediente que é utilizado para formular essas rações são alimentos mais nobres. Vou dar um exemplo para vocês do que são alimentos nobres. O farelo de soja é um ingrediente proteico, então de alto teor de proteína bruta, né? Então a gente tem aí 40, 45% de proteína no farelo de soja, mas para algumas espécies de peixes, e principalmente os peixes das fases iniciais, ele não é um ingrediente com alto teor de digestibilidade, ou seja, grande parte dessa proteína não é aproveitada pelo peixe. Então, ele tem 45% de proteína, mas 50%, no máximo 60% dessa proteína vai ser aproveitada por peixes que têm o hábito onívoro. Então, tilápia, né, o tilápia, o tambaqui, nas fases adultas. Nas fases iniciais, esse índice é bem menor. Então, o que é importante? A gente ter alimentos para a fase inicial, que além de ter alto teor de proteína bruta, né? Então, 40, 45% de proteína bruta, tenham ainda ingredientes com alta digestibilidade. Por exemplo, farinhas de peixe, que tem a composição de proteína muito próxima da composição corporal do peixe, farinha de algas, farinha de microcrustáceos, que são microalimentos que estão disponíveis ali no ambiente aquático, se o peixe estivesse na natureza. Seria o tipo de alimento que seria consumido pelos peixes nessa fase bem inicial, se ele estivesse na natureza. Então, quando você tem uma fábrica, né, tem uma ração formulada, produzida com esses ingredientes, farinhas de peixes, farinhas de microcrustáceos, farinhas de algas, são ingredientes que, além de a gente conseguir facilmente formular com teores altíssimos de proteína bruta, então 40, 45% de proteína bruta, ainda tem 60, 70, mais do que 70% de digestibilidade. Ou seja, mais de 70% da proteína de cada um daqueles ingredientes que foi utilizado para formular são digeridos, são aproveitados pelo peixe. E isso é muito bom, porque isso dá muita eficiência. E por que é bom ter eficiência de alimentação, de nutrição nessa fase? Por vários motivos. Eu vou citar alguns motivos aqui para vocês. Se você tem um ambiente fechado, que você não quer fazer muita renovação de água, pensando em prevenir a entrada de patógenos ou de sujidades que venham a contaminar o seu sistema, você precisa usar uma ração de alta digestibilidade para evitar poluição, ou seja, sujeira, acúmulo de matéria orgânica ali dentro do tanque. Isso eu estou falando tanto em laboratório de reprodução, quanto em viveiro já, quando você já está com o peixinho ali de 30 gramas, enfim, do tamanho que você comprou o alevino, tá? Outra questão, você tira o peixe da fase pequenininha muito mais rápido quando você tem uma ração muito top, uma ração de altíssima digestibilidade. Então, ao invés de você demorar 40 dias para o peixe sair chegar lá em 60 gramas, por exemplo, né, que é uma fase que o peixe já está muito ativo, ele já consegue se proteger de predadores, de pássaros, de morcegos, você vai demorar ali 20, 30 dias, né? Ou seja, vai reduzir o tempo do peixe pequenininho. Então, ele sai dessa fase aí em que ele fica muito suscetível a ataque de predadores. Outra questão é você estar
adicionando alta quantidade de probióticos, de nutrientes que são reguladores do sistema imune desse peixe. Isso é muito bom, porque você evita com que o peixe, além de vir a ter problemas de deformidade ao longo dessa fase de formação corporal, né? Porque ele está em formação, ele já está parecendo um peixinho de verdade, né? Já não é mais uma larva, já é um peixinho mesmo, tamanho pequenininho, mas ele está em formação, ele precisa de muito nutriente para formar osso, para formar espinha, para formar nadadeira, para formar mucosa, para terminar a formação, né, de alguns órgãos, como, por exemplo, o trato gastrointestinal, né? Então, ter esses nutrientes riquíssimos em probióticos, em leveduras, né, e em aminoácidos muito bem aproveitados, muito bem digeridos pelas espécies, óleos essenciais, que são aqueles óleos que ajudam também com que o peixe tenha grande desenvolvimento, tá? Então, isso faz muita diferença. Alguém me perguntou aqui, a ração em pó de 55% é uma boa opção? Sim, Tainá, é uma boa opção. Embora hoje nós já temos tecnologia de nutrição para substituir a ração de 55%, uma ração pó 55%, que são as rações microextrusadas de 0,3 micras, de 0,5 micras, né? Então, e até de 0,8 micras, tá? Então, nós temos aí 3 granulometrias de rações microextrusadas, é o tamanho de um grãozinho de areia, essa ração, que substitui a ração em pó. Por que justifica essa substituição? Porque ele é um alimento mais tecnológico do ponto de vista nutricional mesmo, como eu venho falando aqui desde o início dessa live, mas principalmente por conta de sujidade de água, tá? Então, a ração pó, ela não é uma ração que ela fica ali na superfície, o peixinho vem, come e acabou, né? A ração em pó, ela vai indo para o fundo e você não consegue ter controle de consumo desse alimento. Então, assim como, né, antigamente produzia-se peixes com restos de alimentos ou com ração farelada e depois veio a ração peletizada e hoje nós entendemos e aprendemos que a ração ideal para a produção de peixes é uma ração extrusada. Hoje, sim, nós já temos tecnologia para substituir uma ração pó por rações microextrusadas. Ai, Soraya, mas essas rações são caras, são muito mais caras. São, mas o fato delas serem muito mais caras, elas trazem muito mais desempenho e retorno financeiro para o desenvolvimento da tua espécie de peixe aí, independente de espécie de peixe que você produza, tá? Isso é muito bom. Então, o fato de você reduzir ali 10, 15 dias na fase de produção desse peixe, isso é muito legal. Lembrando que a fase de alevinos corresponde com custo de ração de 3 a 4% do custo de produção com a ração. Então, é tão pouco o custo, representando assim o total do ciclo de produção todo com ração, que não tem por que você não investir em rações de altíssima tecnologia. Tem muitas pessoas que vão usar um saco de ração para fase, 2 sacos de ração para fase. É uma ração mais cara? É, mas que justifica completamente o investimento de uma ração com esse nível de tecnologia, tá? Não à toa, os países que já produzem peixes há muito mais tempo do que o Brasil e que já estão num nível de tecnologia muito mais avançados do que nós, já fazem isso há muito mais tempo, né? A salmonicultura, por exemplo, é um grande exemplo disso. Se produz salmões com rações microextrusadas, né? Desde que eles são lá bem pequenininhos mesmo, pensando em todos esses conceitos que eu trouxe para vocês aqui a respeito de nutrição, tá? A professora Cris está aqui junto com a gente. A perda com ração em pó é altíssima. Verdade, Cris. Bem lembrado. Isso é super relevante. Imagine você alimentando um peixe, né?
lá dentro de um viveiro, porque algumas espécies a gente não fica muito tempo com essas espécies, né, o pequenininho, em laboratório, em sistemas fechados, né, em ambientes fechados, cobertos. Você já leva ele pro tanque mesmo, viveiro escavado. Tanto em laboratório de reprodução, então um produtor de alevinos, quanto quando você compra o alevino. Então, pensa num alevino de 5 gramas. Se você compra um alevino de 5 gramas, de 10 gramas, ele é pequenininho, e aí você pode sim dar uma ração em pó ao invés dessa ração extrusada. Mas você já perde ração no barranco, perde ração na deriva do vento, perde ração que não foi monitorada e que não foi consumida e polui a qualidade de água, tá? Então, não justifica aí o não investimento, o não uso dessa nova tecnologia que vem muito para agregar aí em melhora da produção de peixes, tá? Então é isso, tá? Então essas rações microextrusadas, elas vêm para melhorar a eficiência, melhorar a produtividade. E aí tem um slogan que eu gosto de dizer para vocês aqui, né? Evoluir é potencializar os seus rendimentos. Não dá para a gente achar que vai ter lucro produzindo peixe, alimentando com farelo de qualquer coisa, com resto de comida, com resto de. Não, gente. Né? Se você está pensando em produzir peixes, pensando em produzir peixes de maneira comercial, ou seja, para produzir, para vender para um frigorífico, para um restaurante, para um supermercado, para chegar à mesa do consumidor final, e você pensa em produzir peixes com o intuito de lucro, não é comprando a ração mais barata que você vai ter esse lucro. Não é substituindo ração de tecnologia por ração caseira que você vai ter lucro. Não é trocando alimentos que fazem você ter um desempenho muito rápido do peixe por alimentos que trazem, além de queda de desenvolvimento do peixe, de crescimento do peixe, piora na sua qualidade de água. Isso é contramão, vai na contramão do que se espera por produtividade, por lucratividade em produção de peixes. É só a gente fazer uma comparação aqui, ó. Existe alguma maneira de uma avicultura, né, da cadeia produtiva de aves, voltar a produzir aves em sistema extensivo, aberto, comendo capim, comendo minhoca, ou só jogando farinha de, sei lá, de milho, por exemplo? Se a gente pensar em produção de grande volume, em alimentar o mundo, não, né, a alimentação do fundo de quintal para subsistência, para alimentar minha família. Não. Pensar em criar uma empresa. Não existe. Não justifica. O tempo de produção é muito longo. O ciclo de produção é muito longo. O lucro não é tão grande. A qualidade dessa carne, desse frango, não vai ser igual, porque vai ser uma carne mais gorda, né? Tem esse nicho específico? Tem. E para isso existem as certificações. No caso do peixe, é a mesma coisa. Se você quer produzir peixe de qualidade e ter lucro com essa produção, é usando ração. E não é ração a mais barata do mercado, é a ração que proporcione o melhor desenvolvimento do seu peixe, que proporcione o menor ciclo de produção possível do seu peixe, tá? Surgiu uma pergunta aqui, ó. Ração caseira para engorda. Faço com farelo de trigo em pellets, tá? Christian, não é utilizado mais a produção de peixes com rações caseiras, tá? Não é utilizado. Principalmente quando você fala aí de fazer essa ração sem balancear uma ração. Porque quando a gente fala em ração, só é considerado ração quando ela está balanceada. E quando é balanceada que eu falo assim, ó, tem a quantidade de carboidrato, de proteína, de vitaminas, de minerais, de todos os nutrientes dentro de cada bolinha. Dentro de cada bolinha. Mesmo que você faça uma mistura com farelo de trigo, que nem o Christian está falando aqui, e faça a peletização dela, não é considerado uma ração. Primeiro, nem é considerado uma ração, porque ração é um alimento completo.
tá? Então, pode ser que o peixe engorde, ele vai engordar. Agora, e o tempo de produção? E o ciclo de produção? E a conversão alimentar? E a qualidade da sua água, tá? Então, avalie bem isso. Até onde isso é viável, tá? Se você utiliza uma ração de qualidade, uma ração realmente balanceada, não há necessidade de complementar essa ração com nenhum outro tipo de alimento. Toda a ração foi criada, foi estudada, foi formulada por zootecnistas, toda a ração, seja independente da ração, para atender 100% da necessidade nutricional da espécie de peixe que você está trabalhando. Então, se você compra uma ração de uma marca idônea, correta, de marca que se preocupa em produzir alimento de qualidade para o desenvolvimento do peixe e lucratividade do piscicultor, você não precisa complementar com nenhum outro tipo de alimento, tá? Aqui no Amazonas, geralmente os pequenos produtores compram peixes de no máximo 5 gramas. Ó, Tainá, tá tudo bem comprar peixes de 5 gramas, o alevino. E aí, né? Então tem essas duas opções. Então, ou você faz a opção de alimentar com a ração pó, né? E aí tem algumas regiões do Brasil que ainda não existe a oferta dessas rações microextrusadas, como eu estou falando, para peixinhos de 5 gramas. Então, já existe ração extrusada, microextrusada, de altíssima tecnologia para o peixinho de 5 gramas, mas nem todas as regiões do país têm logística ou têm a disponibilidade desse alimento já disponível aí, tá? Mas você pode, né, encontrar lugar para conseguir comprar pela internet, né? Porque como é uma fase que consome uma quantidade tão pouquinha de ração, eu até tô com uma planilha aberta aqui que eu vou falar para vocês o seguinte, ó, quer ver? Redondo aqui, só para facilitar a conta. Opa, aqui. Se a gente considerar 10 mil peixes, 10 mil peixes, 10 mil peixes, esses 10 mil peixes, olha só o quão pouquinho é de ração que gasta nessa fase. 10 mil peixes vão consumir em torno de 15 a 20 quilos de ração dessas microextrusadas. Então, imagine, se você é um piscicultor que compra 10 mil peixes, você precisa de 20 quilos, então, né, menos de 25 quilos de ração para que eles se alimentem aí nessas 3 fases aí que eu falei. Então, a ração de 0,8 milímetros, a ração de 1,5, a ração de 2 milímetros, que são as rações microextrusadas. Então, a quantidade de ração é tão pouquinha que sim, que justifica o investimento nessas ações. Então, é menos de um saco de ração, né? Cada saco de ração pesa 25 quilos, é menos de um saco. Rentável, inclusive, você investir por dia não, tá? Não é por dia não, é por todo o ciclo. Então, vai durar aí em torno de... Deixa eu até ver aqui. Vai durar aí em torno 6 semanas, tá? Em torno de 6 semanas. Então, 2 meses. Imagine, durante 2 meses, esses 10 mil alevinos vão consumir aproximadamente 15 a 20 quilos de todas essas rações. A ração de 0,5 milímetros, a ração de 1 milímetro. Então, é pouquíssima quantidade pouquíssima quantidade de ração nessa fase, tá? É importante saber isso. Então, as pessoas acham que é uma ração muito cara, é uma ração muito cara. É uma ração muito cara, mas é uma fase, né? Uma fase longa. Então, imagine aí, 60 dias você alimentando com essa quantidade de ração aí para 10 mil peixes, né? E às vezes, e olha o quanto é importante a gente saber dessa informação. Às vezes, quando você está alimentando com a ração em pó, você não tem noção da quantidade de ração que está sendo fornecida. E aí você fica jogando ração, gasta às vezes quilos e quilos de ração, estourando, piorando muito a qualidade de água,
causando lá acúmulo de matéria orgânica, criando condições ideais para desenvolvimento de micro-organismos patogênicos, quando quando você troca uma ração pó por uma ração microextrusada, isso fica mais fácil, né? Mais visual, né? Esse consumo, fica fácil você ver se realmente está sendo consumida, né? A ração ela não afunda, é altamente estável dentro do ambiente aquático, assim, uma estabilidade que, cara, você pode deixar, né? Meio dia ali essa ração, ela não afunda, não afunda. Então, se por alguma fatalidade você errou na quantidade, você ainda pode ir lá e coletar a ração que sobrou para não estragar a qualidade de água, tá? Então, imagine, que a conta é essa? É pouca ração? É pouca ração. Vale a pena investir 200, 250, 280 reais, às vezes, né? Num saco de ração microextrusada que você vai gastar durante 60 dias. Se você tiver aí 10 mil peixes dentro da sua piscicultura, justifica, né? É claro que nesses 60 dias aí, você vai precisar ter várias rações de tamanhos diferentes, né? Como eu falei. Então, o mínimo que você vai precisar é ter um saco de ração de cada tamanho de granulometria aí das rações, né? E aí você guardar essa ração para a próxima safra, ou comprar um saco e dividir, né? Você dividir com o vizinho, se a quantidade de peixes é pequena. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que é uma ração que tem um nível de tecnologia tão grande que justifica você investir esse dinheiro nessa fase de produção, porque ela vai rapidamente trazer o retorno para a sua piscicultura. Rapidamente, tá? Então, antes de você pensar que a ração é cara, pense que quais são os benefícios que essa ração vai trazer para a sua piscicultura. Não pense o quanto vai custar essa ração. Pense onde essa ração vai levar a lucratividade da sua piscicultura. Pense em quão rápido o teu peixe vai se desenvolver, vai sair dessa fase aí, que é uma fase crítica para o peixe, né? Porque se você não investiu ali em tela antipássaro, em linhas em cima do seu viveiro, para proteger ataque de pássaros, de morcegos, quanto mais rápido você tirar o teu peixe ali da fase de 30, 50 gramas, mais rápido ele consegue se proteger sozinho desses ataques predadores. E isso é muito legal, né? Tá? Galerinha aqui de Piauí, Altos do Piauí, Valparaíso, São Paulo. Joia, gente. Muito bom ter a participação de vocês. Em pleno feriadão, o Alex de Passos, Minas Gerais. Muito joia. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Ó, vale a pena, qualidade é tudo, com certeza. Qualidade é tudo e assim, a gente precisa mostrar que é qualidade de água que faz a qualidade do peixe, e principalmente é qualidade de água que faz você ter peixe saudável e lucratividade na sua piscicultura. Então, se desde o começo do seu ciclo de produção você já já toma esse cuidado, as chances de que você consiga colher resultados cada vez mais lucrativos é muito grande. Eu quero falar para vocês a respeito de um resultado que eu fiz, que eu tive de um teste que eu fiz, nem era com o nível de tecnologia das rações que a gente tem hoje, tá? Que inclusive está tendo um lançamento de um novo produto aí do Grupo ADM, Associo, a Presença e todas as marcas que compõem o Grupo ADM estão em processo de lançamento de um produto de altíssima tecnologia de rações microextrusadas, que vem substituir um produto que eu já conheço e já trabalho há muitos anos, que foi o produto que eu tive esse resultado. Então, olha só, eu fiz um teste em 2016, eu fiz um teste comparando rações microextrusadas, então essas aí que eu estou falando para vocês, de 1 milímetro, 1,5 milímetro,
comparando com rações em pó. A taxa de mortalidade foi significativamente muito superior para uso com rações extrusadas do que com ração em pó. A conversão alimentar, o ciclo de produção foi assim 30% mais curto, né? Então eu usei ração extrusada e a ração pó. O peixinho que comeu a ração, a levino que comeu a ração extrusada, microextrusada, ele já tinha 15 gramas e o peixinho que estava comendo a ração em pó ainda estava com 10 gramas. Então, assim, foi 30% superior o ciclo de produção. Outra questão, deixa eu ver se eu me lembro. Então, conversão alimentar, né? Conversão alimentar foi muito superior. Ciclo de produção, a mortalidade, e essa mortalidade era em decorrência de água poluída, né? Então a gente tinha lá um maior acúmulo de compostos nitrogenados, e nas rações, nos tanques, né? Então era em tanquinho pequeno, né? Indoors, com renovação de água, e mesmo com renovação de água, os tanques que a gente tinha que alimentar que a gente alimentava com a ração pó, eu precisava limpar esses tanques 2 a 3 vezes por dia, enquanto nas rações extrusadas a gente tinha, né, uma limpeza com bem menos frequência. E precisava limpar porque acumulava mesmo, chegava a dar fungo, criar fungo se não houvesse a limpeza. Então, a eficiência, o resultado, o desempenho, o desenvolvimento é muito superior quando você usa rações microextrusadas, e além disso, é muito superior quando você usa rações microextrusadas, e além disso, você está condicionando, você está criando um peixe que lá na fase adulta, ele vai ser muito mais forte, muito mais saudável. É como se nós comparássemos, por exemplo, gente, sem preconceito nenhum aqui que eu vou falar, tá? Como se nós comparássemos as crianças que passam necessidade, que não têm condições e acesso ao alimento de boa qualidade, ou a leite materno, por exemplo, né? Então, crianças que estão desnutridas porque tem restrição alimentar mesmo, não tem condições de ter alimento. Essas crianças vão ser adultos lá na frente inteligentes, fortes, saudáveis? Pode ser que sim, que 1 ou 2 consiga se sobressair se ao longo desse processo aí, ao longo desse crescimento, possam vir a ter aí, né, uma alteração, né, uma condição melhor. Mas de maneira geral, de regra, não. Agora, uma criança que foi alimentada com leite materno, que quando passou a se alimentar, deu 6 meses, começou a comer fruta, começou a comer carninha, começou a fazer a introdução de alimento de maneira correta, como a gente sabe que precisa ser feito, a chance dessa criança ser uma criança saudável, ser inteligente, ser bem desenvolvida, bem nutrida, quando adulto, é muito maior. A mesma coisa acontece no peixe. Se eu tenho um alevino que está bem nutrido na primeira fase dele ali, o desenvolvimento dele é ascendente ao longo de todo o ciclo de produção, enquanto ele for adulto, enquanto ele for juvenil. E o peixe que não foi bem nutrido na fase bem inicial, ele corre o risco de ser um peixe que vai ficar, né, atrofiado, que não vai desenvolver com a mesma velocidade, que dentro do cardume pode vir a ser o peixe mais lento e não conseguir ali brigar pelo alimento, chegar ao alimento, tá? Então, pensa nisso antes de pensar qual é a ração mais barata. Não é, principalmente nas fases iniciais, que corresponde tão pouquinho do custo de produção, né, ali com o alimento. Pense nisso antes de pensar, eu quero a ração mais barata que você tiver aí, tá? O Ricardo falando aqui, muitas vezes o barato sai bem mais caro. Na maioria das vezes, eu diria, Ricardo, na maioria das vezes, o barato sai mais caro, tá? Gente, então era isso que eu queria trazer aqui para vocês de tema, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, né?
a respeito desse tema, da importância, do quão relevante é nós olharmos para alimento, né, de qualidade, para ração de qualidade, sem se importar com o preço. Isso não significa que você vai comprar a ração mais cara que tiver disponível no mercado, não. Faz um orçamento, faz uma cotação, né, de ração, das rações boas que tem aí disponível na sua região. E quando eu falo ração boa, é ração de empresa idônea, de empresa ética, que se preocupa não só em estar ali produzindo uma ração, mas se preocupa em produzir alimento que traga desenvolvimento para o peixe e lucro para o bolso do piscicultor, tá? Existem várias empresas que não têm propósito de levar a lucratividade para o piscicultor, mas existem sim muitas empresas que estão preocupadas não só em vender ração, mas em levar lucro para o bolso do piscicultor, tá? Espero que esse recadinho tenha servido para você. E tenham uma excelente noite aí. Aproveitem com suas crianças na sua casa. Amanhã, já vou dar o recadinho. Amanhã, se você não sabe ainda, toda quarta-feira a gente faz uma live de perguntas e respostas às 8 horas da manhã nas 3 redes aqui, no Insta, no Facebook, no Facebook, no YouTube, tá? Falando, respondendo todas as perguntas de vocês aqui nas redes, tá? Tá me perguntando quais são os dias dessas palestras aqui no Instagram. Toda terça e quinta nesse horário e às quartas-feiras às 8 horas da manhã, tá? Joia? Excelente noite para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.